bem-vindo. Se você tá aqui, provavelmente já sentiu aquele arrepio na espinha ao ver um vilão vestido de Armani, explicando as regras do jogo enquanto a polícia tá sempre a um passo de prendê-lo. Ou talvez tenha se pego torcendo levemente para que o assassino de sofisticado paladar escape da sala cercada por sangue e cordas de piano. Não se preocupe. Não há nada de errado com você. Ou talvez haja, mas esse é assunto para um próximo roteiro. Hoje vamos dissecar um fenômeno curioso, quase perverso da cultura pop, que é o glamour atribuído a psicopatas e sociopatas na ficção. Vamos tentar entender por que a gente insiste em transformar a antissocialidade em um artigo de luxo. Ou talvez por que colocamos esses personagens não apenas no trono do medo, mas na capa da Vogue da maldade. Antes de entrarmos no guarda-roupa milionário e nas frases de efeito que talvez você vai querer colocar nos status do WhatsApp, precisamos colocar os pingos nos is. Afinal, não se trata apenas de um ser chato ou exigente, trata-se do que na psiquiatria chama-se TPA, transtorno de personalidade antissocial. O TPA não é sobre gostar de violência, é sobre a ausência de um alicerce. Imagina um edifício lindo, vidro fumê, mas que foi construído sem a necessidade de fundação moral. A pessoa com TPA possui a incapacidade profunda e estrutural de sentir empatia. Não é que ele não queira sentir, é que o circuito elétrico que liga a dor do outro à sua própria consciência simplesmente não foi instalado na fábrica. E aqui está o pulo do gato, um detalhe que a ficção adora explorar. Sem a âncora da culpa, a mente fica disponível para outros voos. É como se enquanto eu e você perdemos horas e horas de sono remoendo se falamos bom dia no tom certo para o porteiro, o psicopata estivesse ali, tranquilo, aprendendo o grego antigo, dominando uma técnica de salteio e planejando o que vestir para o jantar. A ausência do ruído moral permite um foco cirúrgico, e é aí que nasce o glamour. Obviamente, não poderíamos começar pelos coadjuvantes. Quando se fala de glamour e psicopatia, falamos de Dr. Hannibal Lecter, criado por Thomas Harris, eternizado por Anthony Hopkins e brilhantemente adaptado por Mads Mikkelsen. Eu não sei falar o nome dele. Lecter não é apenas um vilão, ele é o arquétipo do antagonista como a Esther. Vamos observar o cardápio, por favor. Enquanto o assassino comum usa uma faca de açougue comprada no shopping, Lecter usa lâminas japonesas forjadas à mão. Enquanto o marginal comum esconde os corpos no rio poluído, Lecter o apresenta em um ragu, servido em porcelana alemã, harmonizado com um barolo de safra excepcional. A genialidade do personagem está em transformar a barbárie em um ato de curadoria. A violência não é um impulso, é uma expressão artística. Ele mata porque acha a vítima mal educada, porque acha o fígado do convidado sem criatividade, ou porque simplesmente a música do ambiente estava desafinada. Ou talvez um pouquinho de inspiração para poder comprar uma nova melodia em seu cravo. É claro, meus queridos, que na vida real ninguém vai querer jantar com um canibal. Mas na ficção há um desejo velado em ser digno do paladar de Lecter. Ele representa um ideal distorcido de excelência. Ele é o perfeccionismo que todos nós gostaríamos de ser no trabalho. Só que infelizmente, o feedback dele para o baixo desempenho envolve seus órgãos internos. Talvez um foie gras. A série Hannibal da NBC elevou isso a um patamar quase surreal. Ali a psicopatia é vendida como um lifestyle. Os closes nos pratos são os mesmos closes nos corpos. A moda da alta costura, a trilha sonora erudita. O que a série faz é uma pergunta silenciosa. Se o mal é tão bonito, tão cheiroso, tão afinado, será que o bem com seus suores e suas dúvidas não é apenas desleixado? E é aí que mora o perigo do glamour. Ele nos faz confundir a estética da loucura com a liberdade. Sentimos falta do fato de que para manter aquele apartamento em Baltimore ou aquele castelo na Lituânia, Hannibal não só matava as pessoas, ele as apagava. O glamour é o verniz, por baixo apenas um vácuo existencial de quem não reconhece o outro como sujeito, mas apenas como um objeto de uso, ou um menu. Se Hannibal Lecter é o psicopata da alta costura, o século 20 e 21 nos apresenta uma variante ainda mais acessível e talvez mais aterrorizante, porque ela usa o mesmo uniforme que vemos nos centros empresariais, o terno de risco. Em Psicopata Americano, de Bret Easton Ellis, a sua adaptação com Christian Bale é uma obra que escancara a tese desconfortável. Talvez o mercado financeiro seja o criador de psicopatas, e não o contrário. Vamos analisar Patrick Bateman. Ele tem um cartão de visitas com uma fonte ligeiramente mais branca que a do colega, e isso leva ele a um colapso nervoso, homicida. Ele paga $400 por uma assinatura de uma academia que não frequenta. Ele consome música pop com a mesma frieza analítica de que usa para escolher um restaurante. O que Ellis faz, o filme potencializa. É uma crítica ferina. Bateman é o produto final do hiperconsumo, da alienação dos anos 80. Ele não é um gênio, ele é um buraco negro de vaidade. O glamour dele é falso, os ternos são grifados, mas a alma é de plástico. Diferente de Lecter, que tem um ethos distorcido, Bateman não tem motivação.
ele mata porque tá entediado. A piada sádica, o deboche inteligente que os filmes nos entregam, que ninguém nota. Ninguém percebe que Bateman é um assassino em série porque no mundo dos Yuppies, todo mundo já é um assassino em série de almas. Ele confessa crimes para seu advogado e o advogado ri, confundindo com um outro executivo. A mensagem é clara. Na selva de concreto, a psicopatia é tão comum que se torna indistinguível da ambição. E aqui entra o glamour do alfa. Quantos vídeos motivacionais no YouTube não usam trechos de O Lobo de Wall Street para falar de sucesso? Jordan Belfort, o personagem de DiCaprio, não é tecnicamente um assassino, mas ele opera com a mesma lógica antissocial. O outro não é um ser humano, é um número, um obstáculo ou um recurso. O glamour do psicopata corporativo é o mais perigoso de todos, porque ele não está na prisão. Ele está na sala ao lado, vestido uma bag de funcionário do mês. Por muito tempo, a psicopatia glamurosa foi um clube do bolinha. O homem de terno, o chefe canibal, o magnata lunático, mas na última década nos trouxe um presente de grego. Ou seria um presente de vingança grega. A ascensão da psicopata de salto alto. Villanelle de Killing Eve é talvez o exemplo mais refinado desse novo arquétipo. Ela é o que Hannibal Lecter seria se tivesse um cartão de crédito sem limites e um gosto por moda vanguarda. A série brinca com o glamour de forma quase lúdica. Villanelle não esconde quem é. Ela se veste como quem vai para um desfile, mesmo quando está enterrando um corpo. O que torna Villanelle tão fascinante é a liberdade. A personagem escrita por esse nome aí que eu não soube falar expõe o duplo padrão social. Enquanto os homens psicopatas são vistos como visionários ou excêntricos, as mulheres psicopatas na ficção são quase que reduzidas a histeria e sedução. Villanelle quebra isso. Ela é fria, calculista, letal e ainda assim tem a vulnerabilidade de uma criança mimada. Ela é um conto de fadas dos irmãos Grimm, dirigido por Wes Anderson. Já Amy Dunne, a garota exemplar, é o outro lado da moeda. Se Villanelle usa o glamour como identidade, Amy usa como uma arma de vingança. Ela é a resposta sociopática para a opressão patriarcal. No filme de David Fincher, mostra que a sociedade exige que as mulheres usem uma máscara, a famosa cool girl. Amy simplesmente decide usar essa mesma técnica de manipulação para destruir a vida de quem a subestimou. É o que eu chamo de psicopatia empoderada. Claro que a gente não vai romantizar o assassino, mas há uma satisfação vicária e inegável de ver personagens femininas que se recusam a ser vítimas e manipulam o sistema com uma elegância cirúrgica. O glamour aqui é um ato de subversão. Elas são perigosas, mas por favor, repare na bolsa. É da coleção de outono. Bom, uma conclusão. Chegamos ao ponto que mais incomoda o nosso ensaio. Se a ficção insiste em nos vender psicopatas como ícones de estilo e inteligência, por que há algo nesse arquétipo que ressoa profundamente em nós? Algo como, vai além de um simples gostar de vilão. Vivemos em um mundo de ansiedade. Passamos horas nos preocupando com o que os outros pensam, com as regras sociais, com a culpa de não sermos produtivos o suficiente. O psicopata da ficção é a antítese de tudo isso. Ele é a personificação de um desejo secreto, a liberdade total das amarras sociais. E o psicopata não sofre de ansiedade. Ele não se importa se você tá com raiva dele, ele não tem crise existencial às 3 da manhã sobre o sentido da vida, ele simplesmente age. Ele age com estilo. Nós, meros mortais cheios de neurônios espelho, funcionamos projetando nesses personagens a fantasia de uma vida sem o peso do julgamento alheio. Mas a ficção, ela também é honesta em nos lembrar do preço. A troca pela ausência de culpa é a ausência de amor verdadeiro. Hannibal Lecter sente uma atração única por Clarice Starling, mas a única forma de amor que ele conhece é a devoração, literal ou metafórica. Patrick Bateman sente ciúme dos cartões de visita, mas não sente nada em matar um amigo, se é que ele tem amigos. Villanelle sente tédio, exceto quando está na mira de uma arma, ou de Eve. O glamour do psicopata, portanto, é um truque de luz. Um jogo de sombras muito bem vestido, é divertido de assistir, delicioso de analisar. É um excelente tema para uma conversa de jantar, desde que você mesmo tenha preparado um jantar. E, claro, não seja parte do menu de preferência. Bom, se você chegou até aqui, eu agradeço muito a companhia de vocês. Se gostaram dessa dissecação, eu peço que deixe seu like para alimentar o algoritmo. Que, diga-se de passagem, tem uma taxa de empatia muito parecida com a de um sociopata, mas isso é uma pauta talvez para um próximo vídeo. Bom, eu agradeço muito a vocês que vieram pelo vídeo da Tomie e deram um bom engajamento. Peço para que dê o like, compartilhe, se inscreva no canal para ficar ligado nos próximos vídeos. Também, eu não posso deixar de claro, agradeço muito ao editor desse vídeo. Sem você, literal, isso não existiria. Muito obrigado por estar comigo desde o começo. E até a próxima, mas antes de tudo, muito cuidado com quem você aceita um drink.